Olá pessoal, estamos começando mais uma videoaula, agora da disciplina de Geografia, que tem por título Origem e Evolução do Capitalismo e do Socialismo. Nessa videoaula, pessoal, estaremos discutindo um pouco ou comentando sobre as fases que cada um desses sistemas eles possuíram ao longo de sua trajetória, desde o surgimento até os momentos atuais. É claro que esse vídeo é um vídeo introdutório e que posteriormente a esse vídeo veremos outros conteúdos falando também sobre essa temática. Haja vista que na disciplina de Geografia discutimos também um pouco sobre a tensão que houve no período do evento histórico denominado de Guerra Fria. Ok? Então vamos lá. Em primeiro lugar, é importante identificarmos que o capitalismo ele possui quatro fases distintas. São eles: a fase do capitalismo comercial, a fase do capitalismo industrial, a fase do capitalismo financeiro e, por fim, o capitalismo informacial. Vejamos cada um deles. O que é que caracteriza cada um deles, pessoal? A gente vai ver a partir de algumas imagens para a gente poder aprofundar essa discussão. Em primeiro lugar, o capitalismo comercial é aquele capitalismo que é inaugurado a partir das grandes navegações. A gente vai ver que ao longo da Idade Média, a principal rota de comércio com as Índias Orientais vai ser bloqueada por conta de uma briga entre católicos e muçulmanos. Os muçulmanos irão bloquear o mar Mediterrâneo e a partir desse bloqueio, as navegações europeias vão ser obrigadas a navegar por mares desconhecidos. E a partir dessa navegação por mares desconhecidos, é que vai haver a descoberta de novas terras, tanto em relação ao continente africano, como também a descoberta da América e também de outras terras que estavam na Ásia, inaugurando assim um período denominado de mercantilismo. O capitalismo comercial, em termos gerais, ele se refere a justamente essa fase das grandes navegações, que se inicia no final do século XV, em torno de 1490, e se estende até o ano de 1789, que é quando, teoricamente, começa o período da Revolução Industrial. Então essa é a primeira fase do capitalismo, que é o chamado capitalismo comercial. A partir desse capitalismo comercial, a Inglaterra, é claro que eu não vou falar aqui necessariamente sobre como é que a Inglaterra fez para enriquecer, mas a Inglaterra, a partir de alguns elementos do capitalismo comercial, ela vai conseguir iniciar um processo de industrialização. E o que é que acontece? A segunda fase do capitalismo é justamente essa fase, a do capitalismo comercial, a do capitalismo industrial, que é quando a Inglaterra entra em cena com suas máquinas a vapor e praticamente monopoliza o mercado internacional. Ou seja, é aqui que a gente começa a falar também de grandes economias. Para você ter uma ideia, nessa fase a Inglaterra chega a crescer mais de 300% ao ano. Essa primeira fase, essa segunda fase do capitalismo, ela é basicamente concentrada na Inglaterra. Porém, na terceira fase, que é o que a gente chama de capitalismo financeiro, outras nações irão entrar na corrida, tais como o Japão, Estados Unidos, Alemanha, Itália, França, Holanda, Espanha, que será ali por volta de 1840, por ali, que é quando começam também os processos de unificações territoriais, a chamada Primavera dos Povos. Nesse meio tempo a gente vai ver também a invenção do dínamo, do Bessemer,
inicia-se assim o capitalismo financeiro, que a gente pode resumir como o capitalismo que cria três tipos de elementos. O elemento chamado de holdings, que é equivalente, esse termo, na verdade ele se refere ao monopólio do mercado. A gente vai ver as nações, elas concentrarem seus poderes dominando setores, praticamente eliminando a concorrência, porque é monopolizado. Também a criação de trustes, que é a junção de grupos econômicos para dominar a cadeia produtiva de um determinado setor. E também a formação de cartéis, estabelecimento de preços iguais, que obrigam os consumidores em geral a comprarem os produtos pelo aquele preço que foi estabelecido. E o que é que vai acontecer? A partir desses três conceitos, holdings, trusts e cartel, a gente vai ver uma criação de uma elite financeira que detém a maior parte dos recursos. Eu trouxe essa imagem aqui para expressar até isso. Por exemplo, a gente vai ver que 1% da população mundial praticamente detém mais da metade dos recursos do planeta, enquanto 99% vive a partir das sobras, ou seja, concorrendo ao restante. Isso é uma característica que se inicia praticamente com o capitalismo financeiro. Já existia uma certa base, é claro, na Inglaterra, mas que se assevera nesse período. E hoje em dia a gente também fala em capitalismo informacial, que é o capitalismo onde a gente vai ver uma descentralização da produção, de meios de produção, onde o produto ele vai poder ser comercializado ou fabricado em vários países. A gente vê isso, eu costumo falar muitas vezes quando eu vou falar desse conceito, que a produção de hoje ela não se concentra mais como antigamente. Um carro, por exemplo, da Ford, antigamente ela era produzido numa fábrica só. Hoje em dia um carro da Ford, ele pode ter o seu motor produzido nos Estados Unidos, ele pode ter os seus pneus vindos do México, ele pode ter sua linha de montagem na América, no Brasil. Ou seja, onde for mais barato para a produção do veículo, onde as leis forem mais flexíveis, é onde será produzido parte ou o produto total de determinadas marcas. Nesse capitalismo também a gente vê que o produto não é o único meio de obtenção de lucros. A gente também vê a prestação de serviços, a gente vê a manutenção deles, a gente vê a rede de informações de propagandas, ou seja, existem diversos outros elementos que antigamente eram negligenciados. Se nas fases anteriores o que valia para o lucro era a venda do produto, hoje em dia, para você lucrar dentro desse sistema capitalista, o que vale mais não é mais o produto em si, e sim a informação em torno do produto. Ok? A gente vê, por exemplo, eu vou citar aqui exemplos bem simplórios para a gente compreender isso. O Uber, que é um aplicativo, ele não tem nenhum carro, ou praticamente 99% dos carros que a Uber utiliza são de terceiros. Mesmo assim, o Uber, ele é o sistema de aplicativo que mais lucra com o transporte de pessoas atualmente no Brasil. A gente vê o iFood, ele não produz alimentos e nem tem diretamente empregados a ele, vinculados diretamente a ele. Mas ele é o maior serviço de entrega de comidas que existe no Brasil. Então a gente vai ver que existe essa dinâmica, por exemplo, informacional. Formação dentro desse novo modelo de capitalismo, que é o modelo de capitalismo que vivemos hoje, é de extrema importância para a obtenção de lucros. Ok? Em contrapartida ao capitalismo, vemos o socialismo, que eu também gostaria de partir de 4 pressupostos.
Quando é que o socialismo surge? O socialismo surge durante a primeira fase da Revolução Industrial, quando teóricos que ainda não eram denominados de sociólogos, eles começam a denunciar a as péssimas condições de trabalhos enfrentadas pelos trabalhadores, o desnível na concentração de renda, na exploração infantil, nos prejuízos que esse sistema estava trazendo para a grande massa da população. O que é que acontece? Alguns teóricos começam a apontar, e esses conceitos que serão apontados por alguns teóricos, como Alex de Tocqueville, entre outros, depois serão unidos a partir dos escritos de um sociólogo denominado de Karl Marx e Max Engels, quando eles escrevem o Manifesto do Partido Comunista. E esse socialismo ele veio justamente para denunciar, para dizer que a produção não era o capitalismo que mantinha as pessoas. Na verdade, eram as pessoas, os trabalhadores, que faziam o capitalismo funcionar. E que, na verdade, se essas pessoas se rebelassem contra esse sistema, na qual estava prejudicando elas, eles conseguiriam ter condições de vida, condições de alimentação, de dignidade muito melhores. Ou seja, o socialismo ele é uma contraproposta à concentração de renda na mão de poucos e uma redistribuição de renda na mão da maioria, que são os trabalhadores. Se a renda é gerada pelos trabalhadores, então os trabalhadores têm que permanecer com a renda, ou melhor dizendo, com a produção, assim como Karl Marx cita em suas obras. Então a gente vê que o capitalismo surge durante a primeira fase da Revolução Industrial. Ele se expressa em seu ápice a partir da Comuna de Paris, que é apontada por muitos estudiosos da atualidade como a única demonstração real do socialismo teórico. Haja vista que foi apenas na Comuna de Paris que, de fato, as pessoas tentaram viver o socialismo aos seus moldes originais, aos apontados por Karl Marx. Porém, essa experiência vai ter duração apenas de 120 dias. A gente vai ver outra expressão do socialismo a partir do socialismo soviético, que é totalmente diferente dos moldes de Karl Marx, inicialmente pelo fato de esse socialismo ele não ser democrático, assim como o sistema proposto por Marx dizia. Pelo contrário, o socialismo soviético será pautado, vamos dizer, em ditaduras leninistas, stalinistas, e as pessoas que eram contra, vamos dizer, elas também sofrerão repressões. Então a gente vai ver esse problema. É claro que a gente não vai adentrar muito detalhadamente sobre as características do socialismo soviético nessa videoaula, porque teremos outras videoaulas falando sobre esse período soviético, que é justamente o período de maior tensão entre capitalismo e socialismo. E é isso, pessoal. E a gente vê hoje, pessoal, para a gente encerrar, que houve uma luta também por hegemonia, beleza? Então é isso. Eu espero ter contribuído com a aprendizagem de vocês. Qualquer dúvida sobre esse conteúdo, vocês podem entrar em contato comigo. Eu estou disponível nas diversas redes sociais: Instagram, Facebook, WhatsApp, o próprio YouTube. Aqui vocês podem comentar as reflexões de vocês, que nós estaremos disponíveis para dar devidas orientações. Desde já agradeço por tudo e desejo a todos vocês bons estudos.